de seus filhos. E o texto começa revelando para nós a idade desse jovem hebreu chamado José. O texto fala-nos da sua ocupação, o texto fala-nos do seu ofício. Diz-nos a Bíblia que ele apacentava, ou seja, era pastor de ovelhas, não suas, mas de seu pai. A Bíblia apresenta-nos, dentro desse contexto, uma família, um clã, e a palavra aqui para família vem do hebraico bait, quer dizer aglomerado, ajuntamento de pessoas. Então a gente entende que dentro dessa sociedade aqui, era extremamente necessário que eles vivessem em clã, em ajuntamentos, por alguns motivos. Dentre eles, proteção e segurança, por conta dos possíveis ataques dos povos inimigos. Então eles necessitavam estar juntos, habitarem juntos. E a palavra aqui para esse tipo de ajuntamento é bait, que quer dizer templo, lar ou residência. Comportava um ajuntamento de pessoas um tanto quanto expressivo, mas não necessariamente pessoas que tinham vínculo sanguíneo. Então, dentro dessa casa, dentro desse clã, dentro dessa família, nós temos aqui algumas questões que eu julgo ser importante para a gente pensar aqui nessa noite, meu amigo Cleiton. Porque se tem um ajuntamento, você entende que tem pessoas que pensam diferente, comportam-se diferente. E ainda que são pessoas que estão juntos por conta de um propósito, esse ajuntamento familiar aqui é um ajuntamento que a Bíblia nos apresenta como um ajuntamento extremamente nocivo. Por exemplo, Bila e Zilpa, que eram mulheres do patriarca Jacó, a gente tem que entender que dentro dessa cultura havia uma permissão, uma licença para o estado de poligamia, ou seja, o patriarca, o homem, dentro dessa sociedade patriarcal, e eu não digo que a Bíblia é machista, mas dentro dessa cultura machista e patriarcal, havia permissão para que o homem tivesse mais de uma mulher. É uma licença cultural, social e histórica. Então Jacó se apropria dessa licença cultural, social e histórica e tem mais de uma esposa, Bila e Zilpa, além de suas esposas oficiais, Lia e Raquel. Então você compreende que aqui já se faz um ambiente extremamente nocivo, competitivo. Por exemplo, as irmãs Lia ou Leia e Raquel disputavam junto. Disputavam, pastor Marcelo, pelo amor do patriarca Jacó. Então nós temos aqui um ambiente familiar competitivo, um ambiente familiar onde existe rivalidade. E você percebe que, ainda que não de maneira consciente, os mais velhos, Bila, Zilpa, Leia, Raquel e Jacó, estão influenciando negativamente os mais novos. Essa influência negativa, ela vai destacar, e usar aqui uma expressão da psicologia, vai despertar gatilhos que vão gerar dentro dessa casa sentimentos como de inveja, sentimentos como de raiva, ódio. Então os irmãos começam a disputar entre si por conta de um pai chamado Jacó, que depreciava os demais filhos em favor de beneficiar um único filho. E você que é pai aqui como eu, você sabe que quando você beneficia um filho em detrimento do outro, você gera um ambiente nocivo, competitivo. Porque os filhos não vão odiar o pai, os filhos vão odiar o filho que é predileto e privilegiado. O filho privilegiado e predileto vai se tornar alvo da inveja dos irmãos. Esse aqui é um ambiente que José está crescendo. Um ambiente de competição,
um ambiente de influências negativas, de pessoas carregadas por um sentimento tão ruim chamado ódio, e dentro desse clã estabeleceu-se uma rivalidade. Então, você observa que José tem 17 anos e está crescendo, sendo bombardeado aqui dentro dessa casa, dentro dessa família, diuturnamente. Agora você pensa, você crescer num ambiente disfuncional, você crescer numa família, profeta, totalmente disfuncionalizada, onde os exemplos não são exemplos positivos, os exemplos são exemplos negativos. E por conta desse bombardeio incessante, diuturno que José sofria, a Bíblia vai dizer então que José ainda assim mantinha o seu caráter. Estou falando de um jovem. José é jovem, mas não é infantil. Vou repetir. José é jovem, mas não é infantil. Existem pessoas que jamais amadurecem, apesar da idade. José consegue ser maduro e, apesar da idade, não ter a idade para alguém ter maturidade. Então, maturidade não vem com o tempo, senhores. Maturidade vem com o aprendizado que a gente exercita a partir das nossas experiências e vivências. E José é alguém que está sendo maturado, é alguém que está tendo maturidade, apesar do ambiente ser nocivo, negativo, extremamente disfuncional. Quantos me entendem, digam glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia está dizendo então, para a gente avançar, que José trazia má fama dos seus irmãos. E o que é trazer má fama dos seus irmãos? Alguns comentaristas vão dizer que os irmãos de José, eles conseguiam obedecer o seu pai apenas quando estava diante dele. E José era alguém que obedecia a Júnior, não apenas perante o pai, mas também quando o pai estava ausente. Então o comportamento de José revelava o caráter distorcido dos irmãos. Você entende isso? Ele obedece quando o pai vê, ele obedece quando ninguém está vendo. Ele obedece com as luzes acesas, ele consegue obedecer o pai com as luzes apagadas. Ele consegue obedecer o pai quando o pai está presente, ele consegue obedecer o pai quando o pai está ausente, porque a obediência dele não está condicionada à presença do pai, materialmente falando. A obediência dele está condicionada ao caráter que ele carrega. Baseado nesse caráter de um jovem, que é jovem, mas não é infantil, Glória a Deus. a Bíblia vai dizer que Israel amava mais a José. E vai presenteá-lo com o quê? Com uma túnica. E essa túnica possuía várias cores. Charles Swindoll, comentando sobre esse texto aqui, vai dizer que essa túnica era uma túnica de mangas curtas. E a sua extensão, o seu comprimento era até a altura dos joelhos. Não era a túnica comum do dia a dia. Era uma túnica que dava mobilidade e conforto para que José pudesse se deslocar. As túnicas de pessoas comuns eram túnicas compridas, até aqui a altura do pulso e até a altura dos tornozelos, no comprimento. A de José não, era colorida e curta. Por quê? Para que ele tivesse mobilidade. Isso aqui já está apontando para quem José vai ser. Isso aqui está apontando para quem José vai se tornar. Então Jacó vai presenteá-lo. E o presente que Jacó dá a José não é o presente que os demais irmãos recebem. É só José que recebe. Por que só José recebe? Porque José vive diferente. E quem vive diferente não é tratado igual. Aleluia! Posso repetir? Meu Deus. José recebeu aquilo que os outros não receberam. Porque José não se comportava como os outros se comportavam. Quer ser tratado diferente, viva diferente para ele. Você pode me ajudar a pregar pegando na mão de alguém aqui? Sacode a mão dessa pessoa, diga para ele: viva diferente, que o Pai vai te tratar diferente. Viva diferente, que o Pai vai te presentear diferente. Tem alguém aqui que acredita nessa verdade? Levante uma das mãos, abre a boca e dá um grito de glória para Jesus de Nazaré. Seus irmãos não suportam o tratamento diferenciado que José recebe. O texto diz que não podiam mais conviver com ele de maneira pacífica.
Houve uma trama, houve um plano, e essa trama e esse plano é para silenciar José. No entanto, enquanto José adormece, enquanto José se silencia, escuta isso aqui, gente. Enquanto José, segundo o texto sagrado, ele dorme, e quando a gente entende que a Bíblia fala de dormir, a gente fala de silêncio, a gente fala de quietude, a gente fala de descanso. Então, quando José se aquieta, quando José se silencia, e quando José descansa, Deus vai visitá-lo num sonho. Aleluia. E nesse sonho Deus vai falar com José. E o que Deus vai falar com José? Algumas coisas, algumas coisas extremamente aqui importantes. A primeira é que José vai sonhar com o sol, com estrelas, com os astros, com aquilo que não está no campo do tangível, do palpável, aquilo que está acima. E José vai sonhar com algo relacionado à agricultura. Então você percebe que Deus vai visitá-lo e vai falar com ele quando ele se aquietar, quando ele se silenciar e quando ele descansar. Então escute, tem vozes do céu que querem se manifestar e se revelar a nós, mas não se revelam por conta da nossa inquietude, por conta das nossas ansiedades, por conta das nossas preocupações. Então, quando a gente se silencia, o céu fala. Quando a gente se aquieta, o céu traz resposta e direção. Eu já quero liberar uma outra palavra para você aqui. Aquieta a tua alma. Porque quando você se silenciar, oh glória a Deus, o céu vai falar coisas extraordinárias e poderosas aos vossos corações para a glória do nome do Senhor. E que sonho é esse? Eu vi o sol, as estrelas, e eu vi também que os meus feixes, aquilo que eu colhia, aquilo que eu amarrava como produto do serviço agrícola, ficava de pé. E o trabalho agrícola de vossas mãos se encurvavam diante do trabalho das minhas mãos. Então você percebe que o que Deus está falando com José aqui é algo extremamente revolucionário. Por que é revolucionário? Porque José é do campo rural, é do trabalho rurícola. Seria aquilo que nós chamaríamos hoje de alguém que vive no interior. E do interior vive, sobrevive e dali extrai a sua condição de sobrevivência e de sustento. Seus irmãos são pastores. José é pastor. Jacó, o patriarca, também é pastor. Só que Deus está colocando no coração dele vai evoluir, vai além e vai exceder aquilo que os seus irmãos, que os seus ascendentes vivenciaram ou experienciaram. Escuta, José tem um sonho, e todos aqueles que trabalham no campo, ou todos aqueles que são pastores, o que é o objeto do trabalho do pastor? É a ovelha. Então ele trabalha com a ovelha, e ele extrai leite da ovelha, ele tosquia a ovelha, e a ovelha como objeto, ou matéria-prima do trabalho do pastor, ele só apenas extrai da ovelha, mas ele não consegue alterar o objeto. Esse é o trabalho do pastor. Só que com José, olha o que o texto está dizendo, gente. Ele vai sonhar com coisas da agricultura, vai sonhar com sol e estrelas. Mas eu quero me ater aqui na agricultura. A agricultura, você sabe que é aquilo que você planta, você colhe, e o que você colhe, você pode modificar. Por exemplo, se você colher trigo, você sabe, tanto quanto eu, que o trigo é matéria-prima para o pão. Então o pão, ele só torna-se pão porque um dia ele foi trigo. E agora ele vai ser modificado, processado, e dentro dessas modificações e processos, ele chegará a ser pão. A uva é a matéria-prima do vinho, mas só se torna vinho se for modificado. Por si só, ela não se tornará uma uva, ou não se tornará vinho. Precisa sofrer processos.
para chegar a um estado maior do que aquilo que é o seu estado original. Quantos me entendem, digam glória a Deus? Então José está sendo chamado, isso aqui só vai agora quem está ligado, para exceder, para ir além, aonde ninguém da sua casa foi ou chegou. Vou mais uma vez, hein? O que Deus está preparando para José é ir além. E quem sabe essa noite aqui o céu está virando uma chave na vida de pessoas aqui. Eu vou repetir porque poucas pessoas receberam. Quem sabe o céu nessa noite te trouxe aqui para te glória a Deus, para desarmar algo que está dentro de você e ativar algo poderoso para você ir além do que aquilo que você pensa que você chegaria. Deus vai fazer pessoas que estão aqui prosperar. Glória a Deus, Deus vai fazer você ir além. Não é para você se sentir ou se superiorizar aos outros, não é para você se sentir maior e inferiorizar quem não foi. Deus fará, porque Deus é especialista em pegar coisas que não são e torná-las em coisas grandes para a glória do nome do Senhor. Recebe essa palavra! Você vai além. Porque o cargo que Deus tem reservado para José, o patamar que Deus tem para elevar José, é um patamar que nenhum da sua casa chegou, nem Jacó, nem Isaac, tampouco Abraão. José vai ser político, José vai se assentar no trono, e segundo a própria Bíblia, ele será o segundo homem mais importante do maior império daqueles dias, a saber, o Império Egípcio. E tudo isso começa com um jovem apacentando as ovelhas do seu pai. E Deus colocando sonhos nele. Não é ele que sonha, não é ele que aspira, não é ele que deseja, não é ele que projeta, não é ele que maquina, não, é Deus. E quando Deus libera, ele mesmo se responsabiliza de fazer você chegar no lugar, no ambiente que ele preparou que você chegaria. Se é de Deus, vai acontecer. Bata na mão de pelo menos duas pessoas e diga para si: se for de Deus, vai acontecer. O que é de Deus vai te achar. O que é de Deus vai te visitar. O que é do céu, oh glória a Deus, o diabo, oh glória a oposição, a perseguição, nada vai anular a promessa que Deus tem. Se é seu, te alcança. Estou sentindo graça aqui, hein? Se é seu, te abraça. Dentro desse ambiente negativo, Deus está falando para José: José, você vai chegar onde ninguém chegou. Amém. E posso liberar uma palavra para você aqui? Aquilo que a gente pensa que é sofrimento, é Deus te preparando. Aquilo que a gente pensa que é abandono divino, é Deus nos treinando. Aquilo que você pensa que você está esquecido, eu venho liberar essa palavra para alguém aqui. Tu não está esquecido. No tempo certo, Deus se lembrará de você e promoverá você. Suporte o processo. Faça parte do processo. Trabalhe no processo. Seus irmãos não podiam falar com ele pacificamente. O texto faz menção de maneira muito clara, pois o motivo da falta de pacificação dos irmãos com José é um dos sentimentos mais negativos que o ser humano pode carregar. E deixa eu te dizer algo aqui, gente. Todos nós carregamos esse sentimento, que é a inveja. A inveja é um pecado que ninguém se orgulha de ter, mas todos nós temos. A diferença são as doses que nós carregamos nessa inveja. Uns têm doses mais altas, outros têm doses mais baixas, mas todos nós temos. E é um pecado que ninguém diz: eu sou invejoso. Você não vai ver ninguém dizer. Você não vai ver uma pessoa fofoqueira, mas tu dizer: eu sou fofoqueiro. Ninguém vai dizer.
Não, ninguém vai dizer. Comentarista da vida alheia. Cronista da vida dos outros. Os irmãos de José tentaram agora fazer uma trama, diz a Bíblia. Você conhece a história? Eu vou avançar aqui. E vão pegar José, vão levá-lo, vão colocá-lo numa cova, vão arrancar a túnica. E uma vez arrancando a túnica de José, vão colocá-lo dentro dessa cova. E o texto diz que a intenção aqui era matá-lo, mas depois há uma alteração de rota nos planos de morte. E o texto revela que Rubem, o irmão mais velho, ele apressa-se, ele toma a voz, como porta-voz do grupo, ele diz, não vamos matá-lo, vamos ver se nós conseguimos obter algum tipo de lucro. E nossas mãos não serão sujas com a morte do nosso irmão José. Ele está na cova, gente. Escuta, só que a cova nada mais é que um acesso. Para a gente é cova, para a gente é sofrimento, para a gente é dor. Mas para Deus é um acesso. Posso dizer algo? José não sairia de casa. Não. Porque ele é filho privilegiado. Ele está acomodado dentro da casa. Ele está confortável dentro da casa. E quem é que gosta de sair de conforto? Quem é que gosta de perder estabilidade? Ele tem estabilidade, conforto e proteção. Aleluia. Tudo aquilo que o homem deseja, busca, José tem. Debaixo da cobertura do pai. Filho privilegiado, ganhou a túnica. Se ganha a túnica, se tem privilégio, eu não vou abrir mão de privilégio para viver o processo da promessa. Aí Deus, sabendo que ele não vai abrir mão do privilégio para viver os processos da promessa, Deus vai arrancá-lo. Lembra que com Abraão, que ainda era Abrão, Deus chama Abrão e lhe faz um convite: sai da tua casa, da tua parentela, da terra dos teus pais e vá para a terra que eu te mostrarei. Você percebe que primeiro Deus promete. Depois das promessas que Deus faz a Abrão, então o texto diz, versículo 4, então partiu Abrão. Depois de quê? Depois da promessa. Deus convida, Deus chama, Deus propõe e Deus promete. E Abrão decide então seguir essa direção que o céu está lhe dando. Por que José Deus não chama? Porque José tem aquilo que o homem busca: estabilidade, conforto e proteção. Aí Deus, sabendo que ele não sabe, o que Deus faz? Vou te arrancar. Que tem hora que se Deus não nos arrancar, a gente não sai da zona de conforto. E exatamente quando ele sai da zona de conforto, porque a mão de Deus vai tirá-lo, que ele vai viver o maior momento da sua história. E qual é a mão que Deus vai usar, Pierre? Seus irmãos. Os irmãos de José são a mão de Deus que vão arrancá-lo da casa, com raízes e tudo. Então aquilo que a gente chama de diabo, Deus está dizendo, é a minha mão. Aleluia. Aquilo que a gente chama de dor, Deus está dizendo, sou eu te conduzindo para um lugar que sozinho você não iria. Aleluia. Tem portas que se fecham, mas Deus está abrindo outras portas, porque portas se fecharam. E se Deus não te arranca, você não sai. Se Deus não te arranca, você não vive. Se Deus não te arranca, você não tem iniciativa. Se Deus não te remove, você permanece. Mas se você permanecer, você não viverá a promessa, você não viverá projeto, você não viverá aquilo que o céu sonhou para você. Então Deus tem que nos arrancar alguns momentos, fechar algumas portas, silenciar algumas vozes, nos arrancar de alguns ambientes. Para quê? Para nos conduzir para onde Ele quer que nós cheguemos, para a glória do nome de Deus. Ele vai para a cova. Junto à cova, o texto diz que seus irmãos comiam pão. Está escrito assim: seus irmãos comiam pão. E ele está na cova. No fundo, o crente, o que tem caráter,
O que trazia a má fama de seus irmãos para o seu pai, aquilo que obedecia perante o pai na ausência dele. O apacentador, o trabalhador. José está no fundo da cova. E seus irmãos ímpios, invejosos, estão em cima e comendo pão. Tom na Bíblia fala de prosperidade. Tom na Bíblia fala de provisão. O que está se santificando está na cova. Jesus. E os impiedosos estão em cima e se alimentando de pão. Meu Deus. Então nem todos que estão tendo prosperidade significa que estão na posição que Deus quer. Meu Deus. Às vezes alguém está vivendo escassez. Jesus. Mas está no centro da vontade de Deus. É. Meu Deus. E às Aleluia. vezes tem pessoas que estão vivendo tempos que a gente enxerga como tempos prósperos, estão totalmente longe da rota, do projeto, do desígnio divino. Não se engane com a aparência. Nem tudo aquilo é o que aparenta ser. Meu Deus. Só que a gente se impressiona com superficialidade. A gente se impressiona com aparência. A gente se impressiona com foto. A gente se impressiona com o número de curtidas. A gente se impressiona com o número de seguidores. Verdade. A gente se impressiona com conta bancária com muitos zeros do lado direito. A gente se impressiona com coisas que são superficiais, efêmeras, passageiras, transitórias. E nem sempre aquilo que aparenta ter, tem. É. E o que está no fundo tem essência, Aleluia. está na cova, mas tem graça. Aleluia. Está embaixo, glória a Deus, mas está onde Deus quer. Aleluia. Gente, então a Bíblia vai dizer que durante esse processo passa uma caravana, não vou te cansar, passa uma caravana de mercadores inescrupulosos, traficantes de seres humanos, que vão ver José e vão comprá-lo. Para quê? Para vender na feira do Egito. Você percebe então que esses, que ora a Bíblia chama de gileaditas, eles estão passando, eles vão comprar José, e José agora vai ser levado, José agora vai ser conduzido. Ele está na cova, mas não vai ficar na cova. Escute isso. Ele está embaixo, mas não vai permanecer embaixo. Aleluia. Para alguém ter dado glória. Ele está preso, mas não vai permanecer preso. Aleluia. Ciclos começam e ciclos terminam. Estou pregando para a gente aqui que entrou aqui, que está vivenciando talvez o pior ciclo da tua história. Eu vim dizer para você que o mesmo ciclo que começou tem um tempo específico determinado para terminar. A providência divina vai arrancar pessoas do buraco nessa noite. Você pode receber essa palavra? A providência divina vai remover pessoas de baixo e vai colocar você para respirar novamente. Recebe essa profecia, é um tempo de refrigério. Se aproxima. Se prepare para Deus te empurrar. Se prepare para Deus te levar. Se prepare para Deus te conduzir para o lugar do propósito e do cumprimento da promessa. Quantos aqui recebem, podem levantar a mão, abrir a boca, dar 10 segundos de glória para Jesus de Nazaré. Parado você não fica. Morto você não vai ficar. O céu está dizendo: a minha mão entra nessa cova e te faz respirar. Vai voltar a ter fôlego. E a mão que Deus vai usar, eu não sei qual é. Eu não sei se é a mão do ímpio, eu não sei se é a mão do justo, eu não sei se é a mão de alguém da tua casa, eu não sei se é a mão de alguém do teu trabalho. Eu só sei que a providência divina, se eu fosse você, eu levantava a mão direita. Eu só sei que a providência divina hoje entra nesse lugar de sufoco, nesse lugar desconfortável, nesse lugar desfavorável, nesse lugar que você está dizendo: eu não suporto mais. E o céu está dizendo: eu conheço a tua dor, eu conheço as tuas lágrimas, eu conheço os teus traumas.
Glória a Deus. Sai da cova. O texto diz que ele é levado, João, para a casa do maior oficial do Egito, Potifar. Flávio José fala que Potifar, ele era o militar de mais alta patente do Egito e chefe dos executores. Ou seja, quando alguém teria que morrer no Egito, ou era sobre as ordens de Potifar, ou sobre a sua própria execução. José vai para lá, gente. O texto diz que José foi levado no Egito. Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, comprou-os das mãos dos ismaelitas. Sabe o que o texto vai dizer, gente? Que o Senhor estava com José. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor estava com José. Aleluia. Aleluia, Senhor. E foi varão próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio chamado Potifar. Foi próspero. A palavra prosperar aqui, ela tem a mesma raiz da palavra florescer no hebraico. José é arrancado da casa de seu pai, posto em uma cova, levado para um país totalmente diferente do seu. Tem um choque cultural aqui, porque o idioma é diferente, a gastronomia é diferente, a forma com que se veste é diferente. Então tem um choque cultural. Ele está sofrendo um processo de adaptação no Egito. Então você percebe que o mesmo Deus que era com José lá em Canaã, o escritor do livro de Gênesis vai fazer questão de dizer que o mesmo Deus que estava com ele lá também está com ele no Egito. Aleluia. Não apenas está com ele no sentido de acompanhá-lo, vai fazê-lo prosperar, Aleluia. florescer. José é uma semente, porque para florescer um dia, Cleide, primeiro tem que ser semente. E semente precisa ser enterrada. Aleluia. Semente precisa ser regada. Aleluia. E os botânicos vão dizer que acontece um processo embaixo do solo enquanto a semente é regada. Aquela casca tem que se quebrar. Você percebe que o processo de crescimento acontece aonde? Embaixo do solo. Longe do alcance visual. Ninguém enxerga, ninguém vê, ninguém sente, ninguém percebe. Mas Deus está quebrando. Quebrando escondido, mas está quebrando. Aleluia. Não tem momento que Deus faz isso com a gente. Deus nos quebra. Deus nos esconde. Tem momento que Deus nos coloca em processos que parece que a gente está num campo de invisibilidade. Ninguém está enxergando a gente, por mais que você esteja acompanhado de pessoas. Não é diabo não, nem abandono divino não, é processo, gente. Aleluia. Para crescer precisa ser quebrado. Para florescer precisa ser escondido. Ele floresce, ou seja, ele prospera. Aonde? No lugar de total impossibilidade, na casa de Potifar. Ele chega ali como escravo. Só que Deus vai fazer de José ser um escravo. Diz a Bíblia que o Faraó, ou melhor, Potifar, viu que o Senhor era com ele. Não é José que está dizendo, Deus é comigo, não. Eu sou de Deus, eu sou homem de Deus. Não é a roupa que ele usava, não é a Bíblia que ele carregava, não é o linguajar evangeliquez que ele dizia, não. O comportamento dele é que fala. Aleluia. Santidade, gente, não é aquilo que a gente exterioriza. Santidade é um coração quebrantado e contrito diante da presença de Deus. Santidade não é nós cumprirmos as nossas
responsabilidades litúrgicas. Santidade não tem nada a ver com a roupa que eu vejo, com a música que eu ouço. Santidade tem a ver com aquilo que eu carrego no meu coração. Aleluia. Potifar vai enxergá-lo e vai dizer: Deus está com esse jovem. Aleluia. Aleluia. Tem jovem de Deus aqui, eu vou repetir. Deus está com esse jovem aí. Quando eu falo jovem, é de 0 até 100 anos. Deus está com... O Deus que te chamou, Ele se encarrega de cuidar de você. Você não precisa dizer que Deus está contigo. As pessoas vão dizer, mas vão ver Deus na tua vida. Você não precisa se promover. É o céu que te promove. Amém. Você não precisa, glória a Deus, se revelar. É o céu que te revela. Glória a Deus. Você percebe que Deus está treinando José. Treinou na cova. E agora vai ser treinado dentro da casa de Potifar. Por quê? Escuta isso aqui, gente. A mulher desse homem, ela se interessa por José. E o interesse dela é de cunho sexual. Baixinho. O interesse dela é de cunho sexual. E ela chama José para deitar com ele. José não é emocionado. E nem fica lisonjeado porque a mulher de Potifar está desejando ele. Não. Ele consegue entender que os seus egos, os seus hormônios não podem destruir aquilo que o céu está plantando dentro deles. Aleluia. O maior inimigo do homem, quando eu falo homem, não estou falando de gênero, estou falando de ser humano, são os seus egos e são os seus hormônios. José consegue adestrar o seu hormônio e o seu ego. Dá para você pensar. Meu Deus. E o que vai produzir em José isso aqui, gente? Domínio próprio. Aleluia. Talvez você pense, depois dessa, pastor Marcelo, Deus vai me exaltar, porque eu resisti à tentação de me deitar com uma mulher que não era minha. Talvez você pense, a recompensa vai ser imediata, a recompensa vai ser instantânea, a recompensa vai ser súbita. E se eu te disser que haverá momentos que a gente vai fazer aquilo que tem que ser feito, e a recompensa não será imediata. Meu Deus. E a recompensa não será instantânea. E mesmo você fazendo aquilo que é certo, você pode correr o risco de ser injustiçado. José é alguém que está sendo injustiçado, porque ele está sendo acusado falsamente de assédio sexual. E mesmo debaixo dessa acusação infundada, ele consegue resistir. E sabe qual é a recompensa de José? Prisão. Porque fez a coisa certa. Então você que caminha com Deus, aprenda uma lição preciosa que eu vou liberar para você. Andar com Deus não significa que as nossas obediências irão gerar recompensas imediatas. Mas eu tenho certeza que as recompensas não podem ser imediatas, mas serão duradouras. Aleluia. O mundo vive de imediatismos. O mundo vive de superficialidades. Deus não está chamando José para ser imediatista e tampouco ser alguém superficial. Deus está chamando José para ser alguém profundo. Aleluia. Você está aqui comigo? Aleluia. Porque José aprendeu que sucesso não é viver de conquistas, sucesso é Meu viver Deus. com integridade. Glória. Alguém considera alguém de sucesso alguém que tem muitas conquistas. Alguém que considera alguém de sucesso alguém que tem muitas portas. Alguém considera alguém de sucesso alguém que é bem sucedido aos olhos humanos. Se eu disser para você que sucesso não é viver com conquistas, sucesso é viver com integridade. É fazer certo quando ninguém está olhando. Glória a Deus. E eu quero nessa noite já declarar: levanta as tuas mãos. Haverá em nós resistência. Amém.
Vou repetir, haverá em nós resistência Amém, Deus. para a gente se submeter à vontade de Deus. A guerra está grande, o bombardeio está intenso, está tudo conspirando contra para a gente desistir ou desanimar, mas o céu reuniu você aqui, o céu nos reuniu aqui para te dizer: eu estou derramando sobre esta igreja poder para continuar caminhando, poder para não parar no meio da batalha, poder para não morrer no meio dessa guerra, poder para continuar dando glória a Deus mesmo quando a recompensa não for imediata, mesmo quando a recompensa não for instantânea, poder para obedecer quando não tem gente olhando, poder para obedecer quando não tem ninguém nos enxergando, poder para permanecer caminhando, apesar dos nossos egos, apesar das nossas vaidades, apesar das nossas vontades, apesar dos nossos impulsos. Deus vai nos sustentar na presença dele. Recebe essa unção para você continuar. Prisão, e aqui eu caminho para concluir. Prisão por quê? Porque a mulher de Potifar investiu nele, acusou ele injustamente, ele foi levado, conduzido à prisão. Uma acusação injusta, sofrimento injusto. José está vivenciando uma situação que ele não é o causador dela, ele é vítima dela. A gente precisa compreender isso, que o fato da gente às vezes fazer as coisas certas, as recompensas às vezes não serão da forma que a gente espera. É a vida, gente. É a vida. Ele está sendo adestrado, tá? Ele está sendo adestrado. Porque eu aprendo aqui, pastor Marcelo, que os sofrimentos adestram as minhas vontades rebeldes. O sofrimento transforma a superficialidade em profundidade. O sofrimento faz com que um caráter imaturo se torne em um caráter maduro. O sofrimento faz com que o nosso nível aumente e o nosso caráter seja mais profundo. Meu Deus, Esse é o papel do sofrimento. Eu repito a frase de um pregador amigo que disse: ninguém amadurece enquanto está sorrindo. O texto diz que ele está preso, gente, depois de prosperar. E você percebe que a investida da mulher de Potifar só veio nele depois que ele foi promovido. Você entende isso? Enquanto ele andava descalço, de havaiana, calça de intergal, aquela bocona assim grandona, já andou com essa calça? Sou desse tempo. E para ser crente tinha que andar com calça de intergal e de havaiana. Se comprasse Kenny, estava vaidoso. Quando ele estava assim, ninguém olha. O desafio da nossa espiritualidade não está na nossa escassez. O desafio da nossa espiritualidade está na abundância. Meu Deus! É na abundância que a nossa espiritualidade é provada. Na escassez todo mundo é crente, todo mundo ora, todo mundo jejua, busca a Deus, sobe o monte, desce o monte, vem para a consagração, vem para a escola dominical. O culto nem começou e chega no culto 2 horas antes do culto. Está na prova, gente. Meu Deus! Agora, prospera para ver. Misericórdia! E é na prosperidade que a nossa espiritualidade é testada. E José conseguiu permanecer. Diga agora. Glória a Deus! Onde um jovem, gente. Que é jovem, mas não é infantil. Aí alguém vai dizer aqui: eu não aguentei porque a carne é fraca. Eu não suportei porque... Sabe como é que é, né? Você já teve a minha idade, né? Se eu te dizer que quando a gente pega porque a gente quer. É. E se eu te disser que
Todas as vezes que a tentação vem, antes da tentação vir, o escape vem primeiro. Mas às vezes o ego, o hormônio e a vaidade faz com que a gente consiga dizer não para Deus e sim para as propostas que se apresentam. Eu não vim aqui para apontar e julgar ninguém. Eu vim aqui dizer para você que dá tempo da gente recomeçar. Glória a Deus. Que dá tempo da gente continuar. Que não é um acidente que vai definir a tua história. Você não é fruto desse momento. Você está vivendo só um recorte da tua história. A tua história é maior do que esse recorte. Aleluia. A tua história é maior do que esse momento. Glória. A tua história é maior do que essa fase. Aleluia. É tempo de recomeçar apesar dos tropeços e apesar das quedas. Glória. Eu estou pegando para a gente aqui que talvez está dizendo: eu vou desistir porque eu não consigo permanecer do jeito que eu fui chamado para permanecer. Essa não é a maior virtude. A maior virtude não é nunca errar. A maior virtude é levantar-se todas as vezes que a gente erra. Glória a Deus. Essa é a virtude. Foi para a prisão. Dentro da prisão, o texto diz que ele prospera na prisão também. Aleluia. Cova, casa de Potifar e prisão. O carcereiro mor, ou seja, o carcereiro-chefe, entrega a chave do cárcere, do presídio federal do Egito na mão de José. Ele pode fugir e foge. Ele pode sair e não sai. A maior prova de José aqui, gente, é ter a chave na mão da liberdade e permanecer. Meu Deus. A maior prova que José aqui está suportando o processo é que ele pode sair. Porque ele tem a chave, mas voluntariamente ele decide ficar. Meu Deus. Lembra de Paulo e Silas na prisão? O texto diz que Deus mandou um terremoto, o terremoto abalou os alicerces da prisão. Todas as portas foram abertas, assim está escrito. Todas as portas dos cárceres foram abertas e todos os presos foram soltos. E eles não saíram, mesmo com porta aberta, porque Paulo e Silas permaneceram na prisão. O exemplo deles fala mais do que a sua oratória. Se eles permaneceram, todos os presos permaneceram. E aqui está o maior milagre. O maior milagre da prisão não foi a porta ser aberta por conta do terremoto. O maior milagre da prisão é permanecer dentro da prisão mesmo que a porta está aberta. Glória. Isso fala de caráter. Aleluia. Isso fala de suportar processo e aguentar o tempo de Deus. No outro dia, diz a Bíblia Sagrada, pela manhã veio o alvará de soltura de Paulo e Silas. O que isso quer dizer, Pierre? Se eles saem durante o terremoto, eles não seriam livres, eles seriam fugitivos. Eita! Deus não chamou eles para serem fugitivos, Deus chamou eles para serem livres. Aleluia! Glória a Deus. Então aguarde o tempo de Deus, porque Deus não está te chamando para fugir, Deus está te chamando para você ser livre para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Tem 2 presos na cadeia e a gente vai orar. Esses 2 presos, o padeiro e o copeiro. O responsável pela alimentação do faraó. O responsável pelo aquilo que o faraó bebia. Diz a Bíblia que eles sonharam, Sonharam. E uma vez eles sonhando, a Bíblia diz que quando José chega dentro da prisão, isso aqui é fenomenal, gente. Eles chegam dentro da prisão. Quando eles chegam dentro da prisão, José olha para o semblante dos presos e percebe que eles estavam turbados por conta do sonho. O que colocou José na prisão? Seu sonho. E agora ele está diante de 2 homens que estão sonhando. Talvez se fosse eu, diria, vou me meter nesse negócio. Isso é uma adição que dá problema. Sabe o que ele vai fazer? Está preso, injustiçado, sofrendo injustamente, debaixo de uma acusação falsa,
Mas ainda assim ele consegue perceber que os outros presos estão desconfortáveis dentro da prisão. Não entendeu? Você vai entender logo. José está com as suas dores, mas consegue ainda enxergar a dor do outro. Aleluia. Você percebe isso, gente? José está com as suas dores, mas ainda consegue enxergar a dor do outro. Vou de novo, hein? A dor de José não fez de José um inútil. Não paralisou José. Meu Deus. Não tornou José alguém insensível, sem empatia. Não. Estou com as minhas dores. Mas as minhas dores não vão me tornar um inútil. As minhas dores não vão fazer com que eu deixe de funcionar. As minhas dores não vão fazer com que eu deixe de produzir. Apesar das minhas dores, eu ainda consigo enxergar a dor de quem está do meu lado. Aleluia. Não deixe aquilo que fizeram com você te tornar alguém amargo. Aleluia. Não é porque te abandonaram que você vai abandonar alguém. Meu Deus. Estou sentindo graça aqui para falar isso. Glória a Deus. Suas rejeições não podem fazer com que você rejeite o outro. Continue sendo útil, Aleluia, Deus. mesmo apesar da tua dor, mesmo apesar da tua ferida, mesmo apesar dos teus abandonos. O pregador foi abandonado. Não é por causa disso que você vai abandonar. Pregador, eu não fui ajudado. Não é por causa disso que você vai deixar de ajudar. Pregador, não me apoiaram. Não é por causa disso que você vai deixar de apoiar. Aleluia, Deus. Aí eu vou usar uma frase que muita gente usa. Teu propósito é maior do que a tua dor. Aleluia. Não permita que o que fizeram com você te descaracterize. Meu Deus. Aleluia. Você está entendendo? Vou de novo, hein? Não permita com que aquilo que fizeram com você te desconstrua. Misericórdia. O mal que te fizeram não pode te tornar mal. Aleluia. O mal que te rodeia não pode ser um mal em si mesmo para arrancar a essência que você carrega. Meu Deus. Deus vai sustentar você nessa luta. E apesar dessa dor, você vai conseguir enxergar a dor do outro. Apesar da sua luta, você vai conseguir ajudar os outros nas lutas deles. Quantos estão aqui entendendo essa palavra? Tu não vai parar de funcionar, tu não vai parar de produzir, tu não vai parar de caminhar, tu não vai parar de orar. Tu continuará produzindo, funcionando, sendo útil para a obra, sendo útil para o reino, sendo útil para a vida e sendo útil para pessoas. O mal que te fizeram não vão te tornar mal. Oh, glória a Deus, aquilo que te realizaram, aquilo que promoveram contra você, não vão fazer você se tornar alguém paralisado. Não vão fazer isso. Glória a Deus. Ele enxerga a dor dos presos. E enxergando a dor dos presos, o texto diz que ele entrega a revelação do sonho. Um é recompensado, volta para o seu cargo, o copeiro, e o padeiro é executado. Aí José vai dizer: lembra-te de mim, foi o texto que a gente leu. Lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão. Faças que com que eu saia dessa casa, ou seja, saia da prisão, porque fui roubado da minha terra, da terra dos hebreus, e aqui nada tenho feito. Escuta isso aqui, gente. José não está culpando ninguém das suas dores, não. Aleluia. José não está dando nome. José não está nomeando. Não está acusando. Está dizendo que eu não fiz nada. Só isso. Ele não culpabiliza terceiros. Ele entende que ele está dentro de um processo. Ele não nomeia aqueles que são seus agressores e ofensores. Você entende? Ele só se exime da culpa. Eu não tenho feito nada.
para que fizesse ou que fosse posto dentro dessa casa, ou seja, dentro da prisão. Lembra-te de mim. O problema é que não lembraram de José. Ele fica na prisão durante mais 2 anos. Diga 2 anos. 2 anos. Mais 2 anos na prisão. Agora quem vai sonhar de novo, gente? Faraó. Você conhece? 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E Faraó fica extremamente inquieto por conta do sono. Aí está escrito que o copeiro lembrou-se de José, assim que está escrito. Eu conheço um jovem hebreu que interpreta sonhos. E Deus é comigo. A ordem de Faraó manda chamá-lo. E foram buscar José. José agora sai da prisão. Diz a Bíblia que ele tem a sua roupa mudada, seus cabelos cortados, foi barbeado, e ele foi apresentado àquele que interpreta sonhos. Sabe o que a Bíblia vai dizer, gente? Que José interpreta sonhos, dá uma aula de economia lá no Egito, faz um projeto de armazenamento de alimentos, para que depois, posteriormente, no momento da crise, esses alimentos fossem vendidos de maneira superfaturada, né? Quase que 25% acima no momento de fome. E o Zé também, ele era essa bondade toda, não, né? Aproveitou da fome para lucrar. Ele lucrou para fora do Egito cresceu. Capitalista. E o texto diz agora que o Faraó ficou impressionado por José. Tem que colocar alguém para administrar isso aqui. Mais uma vez José não se promoveu. Mais uma vez José não diz, sou eu tal homem porque interpretei o sonho e mereço o cargo. Não. O texto diz que Faraó viu o Espírito de Deus em José e disse, esse cargo é seu. Aleluia! Glória a Deus! Aí pensa eu, né? Penso eu. Sonho do sol e das estrelas estão se realizando. Amém, Deus. Aleluia. Amém. Na terra do Egito, Oh, aleluia. longe do solo pátrio. Deus não depende de endereço para cumprir promessas. Glória! Aleluia. Se tu estiver debaixo de Meu obediência, Deus, aleluia. a promessa vai junto contigo. Glória a Deus. Você pode dizer para quem está do teu lado, só fica na posição, porque a promessa vai atrás. Diga, a promessa vai atrás, diga. A promessa vai atrás de você. Meu Deus, aleluia. Oh, Glória a Deus. passou um curso intensivo de administração na casa de Potifar e na prisão, para depois administrar o país. Aleluia. Começou pequeno, porque ninguém começa grande, né, gente? Começou pequeno, começou de uma maneira que não impressionava ninguém, mas agora Deus colocou ele numa posição grande. Aleluia. José casa com filha de a filha de um sacerdote do Egito, uma sacerdotisa. Seus 2 filhos, um se chama assim Manassés e outro Efraim. Manassés significa esquecer, e Efraim significa dupla frutificação. Aleluia, Deus. É José dizendo, Manassés significa esquecer, ele dizendo, eu tenho marcas, mas não tenho mais luz. Aleluia. Tenho marcas, mas não tenho luz. Quantos aqui tem uma cicatriz? Levante a mão. A maioria, né? Você só lembra da cicatriz, mas não, ela não dói mais, né? É tiro, facada, paulada, pedrada. Só dói. Ou só dói? Só tem a marca. A dor não tem mais.
Ele disse, meu filho vai se chamar Manassés, porque eu estou aqui, só com as marcas, mas não carrego nas dores. Aleluia. Olha, porque Deus me deu Efraim. Dupla frutificação. Aleluia. Aleluia. O que é que José tem lá no Egito, Pierre? Poder financeiro. E uma vez tendo poder financeiro, ele tem autoridade financeira. Ele é dono do celeiro. E aqui eu quero já profetizar para você. Vamos colocar de pé e vamos orar. Me ajuda agora aí, café.